Pois é, amigos. Que semana triste. Que dia triste. Particularmente para mim é uma semana absolutamente devastadora, como tem sido para muitos no Brasil, né? A gente tá vendo essa tragédia aí, quantas pessoas não perderam entes queridos ou perderam absolutamente tudo. A força de continuar vivendo, né? Porque vida não é só você estar respirando, o coração batendo, mas é você ter energia e vontade de continuar vivendo. E com tanta coisa que tem acontecido nesse país aí, eu sei que muita gente tem perdido essa força de viver. Realmente não é fácil. De ontem para hoje a gente perdeu três nomes importantíssimos do jornalismo esportivo brasileiro. Um deles, um dos maiores narradores de todos os tempos, o Silvio Luiz, que eu tive a alegria de recebê-lo. Não imaginei, mas em seus últimos meses aqui na minha casa. Fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de conversar com ele. Ele já tinha mais de 90 anos, veio sozinho, voltou sozinho, super disposto, mas chegou a hora dele, né? Tem uma hora, enfim, a única certeza que a gente tem na nossa vida é que a gente não vai ser eterno. E chegou a hora do Silvio Luiz. Outro cara foi o Apolinho, que eu particularmente não tive muita proximidade em termos de ser um ouvinte, até por questões geográficas. Ele sempre esteve alocado no Rio de Janeiro, fazendo programas para as rádios de lá, foi treinador do Flamengo muitos anos atrás. O conhecia, sabia do seu tamanho enquanto figura, mas nunca tive essa proximidade por sempre ter ouvido muito mais os caras aqui de São Paulo. E por fim o Antero, né? Que esse já não atingiu o país inteiro através da ESPN. Ele que teve também muitos anos de Estadão, mas que na ESPN, junto com o Amigão, revolucionou a maneira de se apresentar um jornal. Eu me lembro que naquela época, lá atrás, a gente recebia notícias de que apresentadores da Globo tinham sido mandados embora porque, sei lá, um apareceu comendo bolacha, né? E foi pego comendo bolacha. E eles comiam bolacha quase todos os dias no ar. Eles quebravam a quarta parede, falavam com a gente de uma outra maneira, mostrando que um jornal não precisa ser sisudo, e nem também precisa ser 100% engraçadinho. Quantos foram os programas protocolares e sérios que Antero e Amigão fizeram juntos? O que eles fizeram de engraçado foi genuíno, foi deles. Não era a missão deles ser engraçadinhos, a missão deles era fazer um bom jornal, leve, sem ser sisudo, mas ao mesmo tempo abrindo espaço para diversão. E nos ensinou muito em termos de como se fazer comunicação. O Antero é uma das pessoas que, bom, a gente teve a alegria, né? Estamos em mais de 120 podcasts aqui, de receber muitas pessoas, a grande maioria do jornalismo esportivo brasileiro. E a gente conversa com as pessoas nos bastidores, a gente nunca teve essa chance de receber o Antero aqui, eu vou até falar sobre isso, mas ele era um desses caras que são considerados unanimidade no meio. Não tinha uma pessoa que não gostasse dele, que não falasse bem dele, que não tivesse extremo carinho por ele. O Plihal, que fez um lindo post nas suas redes sociais, meu amigo Plihal, postou um print de um elogio que o Antero fez para ele depois de um programa que eles fizeram juntos. E naquela curta frase você consegue ver o coração, sentir o tamanho do coração do cara, sabe? O jeito que ele escreve, com o carinho com o qual ele elogiou o amigo, o colega de trabalho. Isso é raro, gente, da gente ver, da gente fazer. Eu mesmo deveria elogiar mais as pessoas que trabalham comigo. Deveria ser mais carinhoso, sabe? E às vezes você tá só fazendo, você tá só andando pra frente, você tá só e tá todo mundo muito abraçado junto ali. A gente tem os nossos momentos de diversão, de dar risada, mas a gente se esquece de fazer isso, de mostrar pro outro quão o outro é importante na nossa vida, quão o outro é importante pro trabalho, pra convivência. E o Antero não se esquecia disso, por isso que ele é tão querido no meio. Me lembro que
tentamos de tudo para que o Antero viesse aqui. Na verdade, eu nem morava aqui nesse apartamento ainda, era lá no antigo apartamento que a gente começou a fazer, né? Quem é mais antigo aqui no canal vai se lembrar dos primeiros podcasts que eram num outro cenário, era no meu antigo apartamento e lá era o 7º andar e o Antero ele tinha uma questão de não subir ou descer em elevador. Ele tinha essa questão, ele não utilizava. Era uma questão particular dele. Eu nunca entrei no mérito, mas a partir do momento que alguém estabelece uma questão, você não entra no mérito, né? Você respeita. E por ele já estar numa certa idade e tal, quando eu falei que era 7º andar, eu falava muito, converso até hoje com os assessores de imprensa lá da ESPN, pessoas que se tornaram muito queridas por mim. E na hora que eu falei que era 7º, eu vi, vamos ver mais pra frente, quem sabe. Ali eu já imaginei que naquele momento talvez não fosse acontecer. E aí quando eu me mudei pra cá, aqui é o 5º andar, eu falei, pô, será que 2 lances a menos pode fazer com que o Antero venha? Só que quando a gente se mudou pra cá, a gente já recebeu a informação de que ele já não estava muito bem. E a confirmação eu tive de que ele estava muito mal foi alguns meses atrás de um participante que veio aqui e falou, não vou... Como ele falou em off, eu não vou abrir, mas ele falou, cara, o Antero tá muito mal. Esse tá muito mal. E a gente não tinha noção. Eu falei, mas o que ele tem? Ele falou, tá com um tumor. Ele nem havia falado que era no cérebro, mas... Ali a gente olhou pra cara um do outro e o Felipe falou, talvez a entrevista com o Antero nunca role, porque a gente sabe o quão devastadora é essa doença. E é isso, nunca rolou. Eu não faço a menor ideia se o Antero já foi impactado por algum conteúdo nosso aqui, se ele um dia assistiu alguma entrevista. A gente se pegou muito ao longo do tempo descobrindo que pessoas que a gente menos imaginava acompanhava, gostava, mas eu espero que sim. E caso não importa também. O que importa é que o quanto ele nos impactou. O quanto o trabalho que ele fez mudou a nossa maneira de enxergar a comunicação. E o quão isso a gente leva para o que a gente produz hoje em dia. As pessoas vêm e vão, e como ninguém é eterno, isso é da vida, mas eu acho que muitas vezes elas não têm ampla noção daquilo que elas representam, do quanto elas inspiraram. E o Antero é um desses caras que me inspirou demais. Ele não tem noção, não tinha noção de quantas pessoas ele inspirou. Muitos puderam falar para ele, mas muitos ele nem conheceu. E eu fiquei emocionado, inclusive, ao ver o tweet do presidente Lula sobre a morte do Antero. Muito merecido. Quando a gente passou por um governo que muitos brasileiros icônicos morreram e nenhuma palavra era dita, né? Nenhuma palavra vinda do governo, do presidente era dita. Fico feliz que agora seja um pouco diferente nesse sentido. Bastante diferente nesse sentido. O Antero merece. E eu, particularmente, essa semana, eu perdi um amigo. Dos meus 16 aos 18 anos, eu fiz um curso no Senai. Um curso de eletricista. Não me lembro mais nada da parte teórica do curso, mas eu fiz. Na época achei que pudesse ser bom, um curso profissionalizante, poderia me ajudar a trabalhar em empresa. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, se eu ia fazer jornalismo, eu não tinha decidido. Eu comecei a faculdade tarde, né? Lá pro meus 22 anos e tal. E pô, a gente firmou uma turma muito legal. Muito legal, que muitos a gente se segue nas redes sociais. Claro, cara, cada um seguiu sua vida, seu rumo, foi fazer coisas diferentes e tal. Tem pessoas que eu sou mais próximo, pessoas que eu nunca mais vi. Esse era um dos caras que eu vi pouquíssimas vezes, mas eu me lembro muito bem, assim, de coisas que a gente viveu junto. Energia lá em cima, e a gente se seguia nas redes sociais. Eu acompanhava as suas aventuras em cima de 2 rodas. Ele era biker. Adorava pedalar.
tava sempre por aí, com um sorriso estampado no rosto, um puta alto astral. E a gente nasceu muito próximo, ele era 11 dias mais jovem do que eu. Mesmo mês, tudo. E aí, acordo essa semana com um flyer me convidando pro seu velório. Eu não sabia nem que ele tava mal. Perguntei o que houve, me disseram que não sabem, que apenas ele estava internado com alguma doença. É tudo que se sabe entre os nossos amigos. E aí, assim, gente, o Silvio, não que tenha hora, né, tenha hora para morrer, etc e tal, mas o Silvio tinha mais de 90 anos e é absolutamente mais natural, não que o peso seja menor para a família, etc e tal, mas é absolutamente mais natural que, de repente, quem sabe daqui a pouco a hora dele poder estar chegando. O Antero era muito jovem, né? Eu vi a entrevista do Antero pro Pó de Porco ano passado. Fiz questão de. Eu não tinha assistido na época. Até porque eu tinha muito interesse naquela época de trazer o Antero, então eu prefiro não assistir pra não me causar vícios. Eu falar, puta, tô perguntando a mesma coisa, ou tô perguntando coisas. Sabe assim, não, eu não gosto de me contaminar com o que foi perguntado e me condicionar. Eu gosto de fazer o programa do jeito que a gente imaginou fazer, eu e o Felipe, e pronto, acabou. Tem que ser do jeito que for. Se for exatamente as mesmas perguntas, é porque foi assim, não porque a gente copiou. Ou se for tudo diferente, é porque foi assim, não porque a gente quis fazer diferente. É o nosso jeito e ponto. Então eu não gosto de olhar muito. Mas eu, depois que a gente recebeu a notícia do amigão que ele tava mal, eu me permiti revisitar e faz tão pouco tempo, foi um ano atrás, ele tava tão bem, cara. Tão bem, a maneira como ele contava as histórias, tava muito lúcido. Tem pessoas que vieram aqui ou mais jovens, um pouquinho mais velhas que ele, que não estavam tão lúcidas, não estão tão lúcidas como eles estavam um ano atrás. E aí, mais uma vítima dessa doença maldita chamada câncer. Uma doença que uma amiga muito próxima minha contraiu, também um ano mais velha, contraiu e tá lutando contra todo santo dia, todos os procedimentos, fazendo químio, rádio, e é perda de cabelo, perda de, sabe, vontade de viver no sentido de vitalidade, né? Tratamento dificílimo, dificílimo. E eu, direto, toda semana eu pergunto como ela tá, como as coisas estão indo, tento passar força, mas assim, não é fácil. Não é fácil. É impressionante como a gente chegou no ano de 2024 e a gente ainda esteja travando batalhas duríssimas contra essa doença. É uma derrota da humanidade. É uma derrota. É muito triste que nesse momento da sociedade a gente não encontrou uma solução mais eficaz, nem que seja a base da nanotecnologia, PQP, para combater uma doença tão devastadora como é o câncer. E uma doença que pode te acometer a qualquer momento da sua vida, independentemente de idade, independentemente de hábitos. Claro que você tem propensão por questões genéticas, propensão a partir de determinados hábitos, mas no fim, às vezes isso nem isso é respeitado. Então, é uma semana que me fez pensar muito sobre a vida, sobre como eu lido com a minha vida, sobre o fato de estar próximo ou não das pessoas que eu mais amo, porque, cara, a gente faz tanto plano, né? Onde estará o Futeboteco em 2026? Como será a Copa do Mundo? A gente vai fazer igual a última, fazer umas lives depois de Copa? Será que, sei lá, mano, quem sabe uma marca legal pode falar, pô, queremos vocês lá fazendo entrevistas. A gente imagina, né? A gente sonha, a gente tem esse sonho da profissão. Porra, cara, como será quando eu tiver, sei lá, minha primeira casa própria, né? A gente sonha tanto, pô, e como vai ser quando eu tiver meu primeiro filho? Se um dia eu vou ter? Se um dia eu vou me casar? Coisas que um cara solteiro de 30 e poucos anos, daqui a pouco 30 e muitos como eu, não viveram ainda e a gente fica planejando, pensando, sonhando, mas pode ser que nada disso chegue, bicho. A gente tá diante de dilemas assim que amanhã a gente pode não estar aqui.
E tudo que a gente tem visto no Rio Grande do Sul vai nessa linha. E nem só que amanhã você pode não estar aqui, amanhã um ente querido seu que você tanto ama pode não estar. Ou amanhã você pode perder tudo que você construiu por uma calamidade na natureza. Tudo que você passou a sua vida inteira construindo pode desaparecer, cara. A vida é isso. O que o Silvio levou de grana, de bens? O que o Antero levou? O que esse meu amigo levou? No fim, a gente leva só o quanto a gente impactou as outras pessoas. O quão a gente conseguiu, de alguma maneira, melhorar a vida das pessoas que estão próximas da gente, seja financeiramente, ou seja com algum tipo de ensinamento. Essa semana tem me feito refletir muito sobre muita coisa. E é bom a gente tomar um choque de realidade desse nível para não tratar o dia apenas como mais um. Eu sou o cara que trata dia como mais um. É tanta coisa para fazer que eu vou no automático. Acordo, tomo banho, tomo meu café, já, puta, o que eu tenho que fazer agora? Pá, 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 vou fazendo. Quando eu vou ver, putz, 8 horas da noite. Acabou o dia. Tô cansado, vou descansar. É óbvio, a vida de trabalho, de dedicação, muitas vezes é assim mesmo, e se você não encarar assim, você pira, né? Eu ainda tenho o hábito de fazer psicanálise uma vez por semana, tenho o hábito de ir para academia não só para me sentir bem fisicamente, mas para também me sentir bem mentalmente, que é uma puta de uma terapia para mim. Mas é difícil, gente, assim. A gente muitas vezes se segura. Ah, pô, não vou fazer isso esse final de semana, vou ficar mais quietinho porque preciso segurar a grana, tô com dívidas, tô esganado. E também é importante, porque pensar no futuro é importante, mas às vezes também a gente deixa de fazer coisas que a gente poderia fazer e, enfim. A gente pensa também muito num futuro que a gente não sabe se vai chegar. Então, é sobre isso tudo que eu tenho refletido essa semana, a partir dessas perdas que culminaram de ser no mesmo espaço de tempo ali. E é isso. Eu simplesmente liguei a câmera, comecei a falar, não tinha muito objetivo, mas é mais essa reflexão sobre a vida e sobre a morte, sobre o nosso lugar aqui, nossa verdadeira missão. Quanto a gente é egoísta muitas vezes, o quanto a gente deveria ser mais altruísta, o quanto a gente deveria mais pensar no outro, porque a gente não leva nada. Queria mandar um grande beijo para os familiares de Antero, de Apolinho e Silvio Luiz, para os familiares das vítimas do Rio Grande do Sul, para as pessoas que perderam tudo. A gente se sente meio impotente, né? O que eu posso fazer? Além de mandar um abraço, de mandar um afago. Não posso fazer nada, cara. Às vezes nem pela gente mesmo a gente consegue fazer, tem condição de fazer. Mas continuamos aqui. Eu sou um cara que tenho fé em Deus, continuo orando, independentemente de religião e todas as minhas questões nesse aspecto. Quanto mais você descobre, mais você se afasta. Eu nunca perdi minha fé, nunca perdi a minha crença em que tem alguém lá em cima que tá esperando a gente, braços abertos aí, e tá olhando por nós. É isso que me guia. E eu espero que essas pessoas tão maravilhosas estejam no colo dele lá em cima. Isso me afaga bastante. A gente vai se falando, um grande abraço e até a próxima.